Olá pessoal, boa tarde. Espero que estejam todos bem, certo? Bom, hoje nós vamos encerrar o nosso conteúdo sobre ácidos jarrênios com a nomenclatura dos ácidos jarrênios, certo? Nós falamos sobre as características dos ácidos jarrênios, falamos sobre a classificação, né, de ácidos jarrênios, ácidos monoácidos, diácidos, triácidos, tetrácidos. E hoje nós vamos falar sobre a nomenclatura de ácidos, certo? Para essa nomenclatura, eu vou revisar com vocês alguns conceitos de algumas coisas que são importantes, certo? E para vocês nomear, semana que vem, junto com a atividade de vocês, eu estarei passando junto à atividade uma tabela, certo? E é a partir dessa tabela que vocês irão dar o nome para os ácidos diarrênios, certo? É simples, tá? Só basta vocês seguirem a regra que eu passar para vocês aqui hoje, ok? Bom, relembrando, ácidos são substâncias que sofrem ionização. O que é uma reação de ionização? É uma reação onde há formação de íons através da quebra de ligações químicas. Se eu tenho uma ligação covalente, certo? Depois vocês pesquisam sobre ligações covalentes. Se eu tenho uma ligação e há uma quebra dessa ligação, eu estou formando íons. Então é uma reação de ionização, é uma reação de formação de íons, certo? As bases, como nós vamos ver mais para frente, elas não sofrem ionização, elas sofrem dissociação, certo? Que são processos semelhantes, mas diferentes. Ok, então, precisa perguntar lá na atividade de vocês o que é ionização. Vocês podem responder simplesmente. É a reação onde ocorre a formação de íons. E isso ocorre através da quebra de ligações químicas. Ok? Esse é o processo de ionização. Bom, uma reação de ionização, elas originam duas espécies químicas. Os cátions, que são espécies carregadas positivamente, e os ânions, que são espécies químicas carregadas negativamente. Então, toda espécie química, inorgânica, orgânica, ou o que for, que vocês verem, e tem o sinal de mais, ele é um cátion. Se tiver um sinal de menos, ele é chamado de ânion, certo? Então, toda espécie que tiver carregada com o sinalzinho de mais lá em cima, certo? Subscrito, ele é chamado de cátion. Se tiver um sinalzinho de menos, ele é chamado de ânion, tá? Isso é regra e isso não muda, certo? Isso é para qualquer espécie química, ok? No caso dos ácidos, os cátions são sempre os íons H+. Já os ânions, a variação vai depender de qual ácido eu estiver me referindo, certo? Então, no caso dos ácidos, os cátions, ou seja, as espécies carregadas positivamente, é sempre o H+. Tá vendo o sinalzinho de mais aqui subscrito? Quer dizer que essa molécula, que essa espécie química, ela está carregada positivamente. Se ela está carregada positivamente, então ela recebe o nome de cátion, certo? Ok. Exemplos de ionização. HCl vai formar quem? H+, mais Cl-. H2S vai formar quem? 2H+, mais S2-. H2SO4 vai formar o quê? 2H+, mais SO4, 2-. H3PO4 vai formar quem? 3, tá bom? Corrija aqui, por favor. 3H+, mais PO4, e que também corrige, por favor, 3-. Certo? Então aqui nós temos apenas as espécies positivas, e prestem atenção em que todas elas
é hidrogênio, certo? Então essas espécies são chamadas de cátions. E aqui eu tenho espécies negativas, que são diferentes, certo? Como eu disse, dependendo do tipo de ácido que eu tiver, eu vou ter espécies negativas diferentes. Já as espécies positivas, já que se trata de ácido, são sempre sempre a mesma, é sempre hidrogênio. O que vai diferenciar é a quantidade de hidrogênio que é liberado no meio, certo? Se eu tenho um hidrogênio, vou liberar um H+. Se eu tenho dois hidrogênios, 2H+. Três hidrogênios, aqui é um 3, tá? 3H+. Já a espécie negativa, ela vai variar dependendo de qual ácido que eu estiver falando, tá? Então aqui eu tenho os ânions. Então aqui eu tenho as espécies positivas chamadas de cátion e aqui eu tenho as espécies negativas chamadas de ânion. Para eu tô falando isso aqui, cátions e ânions, porque agora os ânions serão de extrema importância. Agora nós temos que saber o nome desses ânions, certo? Não precisa decorar, tá bom? Se existe uma tabela, assim como uma tabela periódica, se existe uma tabela, quer dizer que não há necessidade de decorar tudo, certo? Mas porque é muito complicado. Então, tabelas servem para quê? Para vocês pesquisarem, para vocês olharem, para servir de auxílio para vocês, ok? Então, aqui eu tenho as tabelas com os principais ânions. Existem mais? Existem, certo? Mas esses aqui são os principais. E a partir dessa tabela aqui que nós vamos dar, a partir desses nomes, certo? Fluoreto, cloreto, hipoclorito, clorito, clorato, perclorato, brometo, brometo, bromato, hipobromito, óxido, peróxido, sulfeto e por aí vai. Nitreto, fosfeto, ortofosfato, arsênito, arseniato, antimoniato, certo? Esses nomes nós vamos usar eles de agora em diante, certo? Para dar nome para os ácidos diarrênicos, certo? Só que para mim dar nome para os ácidos é necessário seguir a seguinte regra. Primeiro, antes de tudo, eu tenho que falar que espécie que eu estou falando. Eu estou falando de ácidos, então a primeira coisa que eu tenho que colocar é a palavra ácido, certo? Para quê? Quando uma pessoa leiga, uma pessoa desconhecida, ela pega um nome sem ter esse nome ácido, ela pode imaginar qualquer coisa. Então eu coloco um ácido para identificar que composto químico que é, certo? Então por isso que é importante ter o nome ácido. E pelo amor de Deus, não abrevia A ponto. Não. Eu estou ensinando vocês a colocar o nome ácido. Então nas atividades eu quero o nome ácido, ok? Não quero abreviação nenhuma. Não estou ensinando vocês a abreviar, então não quero abreviações. Mas, então, ácido, primeiro nome vocês têm que colocar ácido, mais nome do ânion com a terminação trocada. Como assim? Essa aqui é a parte um pouco mais complicada. Nome do ânion com a terminação trocada. Então, os nomes dos ânions que eu tenho aqui, fluoreto, cloreto, clorito, clorato, perclorato, brometo, bromato, esses nomes eu vou pegar a terminação ato, eto, ito, ato, certo? E vou mudar essa terminação. Ou seja, se o meu ânion terminar com eto, brometo, cloreto, sulfeto, eu vou trocar eto por hídrico. Clorídrico, bromídrico, sulfídrico, certo? Se meu nome terminar com ato, bromato, fosfato, certo? Eu vou tirar ato e vou colocar ico, fosfórico, bromato, brômico, certo? Se terminar com ito, hipoclorito,
Hipoclorito, que mais? Hídrico, não, hipoclorito, por exemplo, certo? Eu vou colocar hídrico, vou tirar ito e colocar oso, então fica ácido hipocloroso, certo? E por aí vai. Então, o nome, vocês têm que seguir essa linha de raciocínio. Se o meu ânion terminou com eto, eu vou tirar eto e trocar por hídrico. Se terminou com ato, eu vou trocar para itco. Se terminou em ito, eu vou trocar para oso, certo? E essa tabela aqui, ela vai ser dada para vocês, tá bom? Não precisa preocupar com esse tanto de nome, certo? Por exemplo, vamos aplicar aqui. Sulfeto, terminou em eto. Eu tiro o eto e coloco por hídrico, então fica sulfídrico. Fosfato, terminou em ato, troca por ito, ico, então fica ácido fósfico, certo? Então, vamos para alguns exemplos. Passei 2 exemplos aqui, só para vocês verem mais ou menos. E o restante dos ácidos vai seguir a mesma base, certo? HCl, novamente, para a gente relembrar, ele ioniza formando H+, mais Cl-. Cl, qual que é o nome do Cl? Cloreto. Então vai ficar ácido. Eu vou trocar eto por hídrico. Então fica ácido clorídrico. H2SO4 ionizando fica H2 mais SO4 2 menos. SO4 2 menos o que? Fossulfato, certo? Então terminou em ato, eu vou tirar ato e trocar por ico. Então fica ácido sulfúrico. Ah, mas tem esse aqui. É por fonética, certo? Se eu tirasse sulfato, ato por ico, fica ácido súlfico. Para não ficar tão feio a pronúncia, então coloco um U aqui, para ficar ácido sulfúrico. Certo? Bem simples. Certo? A aula é isso, a aula de hoje, tá? Eu pegar a terminação do meu ânion, trocar para a terminação do meu ácido, eu tenho o nome dos ácidos, certo? Somente isso. Ok? Sulfato, ácido sulfúrico. Beleza? Então, para essa semana, eu vou passar o que para vocês? Esse vídeo, tá? Semana que vem, eu vou passar um questionário no Google Forms. Esse questionário no Google Forms vai contemplar todo o conteúdo sobre ácidos. Tanto características, quanto classificações, tanto nomenclatura. Tá bom? Então, até mais para vocês.